Olá, eu sou Frei Durvalino Fassini, franciscano da Ordem dos Frades Menores da província São Francisco de Assis de Porto Alegre. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para este novo encontro das pessoas interessadas na busca do Espírito de São Francisco de Assis nas fontes franciscanas. Este é o sentido, o objetivo deste novo blog franciscano, que estamos inaugurando há uma semana. Em nosso primeiro encontro, na semana passada, nós nos debruçamos sobre a exortação do Papa Francisco, no sentido de que todos nós cristãos, principalmente, mas também todos os homens de boa vontade, façamos de São Francisco de Assis o exemplo na reconstrução da nossa vida, na reconstrução do nosso humano, na reconstrução da igreja e também na reconstrução dessa nossa casa comum, que é a criação toda. No encontro de hoje, nós queremos retomar essa exortação do Papa Francisco, olhando a excelência do exemplo, né? Excelência significa aquilo que brilha, aquilo que nos exalta, aquilo que nos enobrece, aquilo que nos impulsiona. Portanto, em todo exemplo, há algo que nos anima, que nos encoraja. Este algo nós podemos chamar de excelência. É uma espécie de vigor interior que nos impulsiona a também nós a buscarmos o melhor da nossa vocação e da nossa missão. Talvez seja por causa desta excelência do exemplo que desde crianças nós vivemos envolvidos pelo exemplo. Somos educados para seguir e dar bons exemplos. De fato, quando nós entramos no coração da experiência do exemplo, quando nós olhamos bem no coração do exemplo, por menor que ele seja, encontramos uma chama que nos impulsiona a ser grandes, ser importante, ser feliz, ser útil aos outros e à sociedade. A exemplo deste desejo, desdobra-se então num esforço e num empenho de dar cada vez mais o melhor de si para ser o que se é e o que se quer e se deve ser. Para melhor compreender a excelência do exemplo, vamos olhar uma pequena história da antiguidade. Havia um jovem monge que foi armar o seu eremitério perto de uma aldeia. E, de madrugada, dormindo, ele ouviu, ou cedo de manhã, ainda dormindo, ele ouvia o bater da bigorna do ferreiro que já estava trabalhando. E ele se sentiu envergonhado, aquele monge, porque ele disse assim: se este homem pode arrancar-se do sono tão cedo por causa de um trabalho fugaz e de um ganho material, será que eu não posso fazer o mesmo para o serviço de Deus e do Deus vivo e verdadeiro, do Deus eterno e para os outros? Por isso, no dia seguinte, ele levantou-se antes do ferreiro. O ferreiro, por sua vez, ao ver e ouvir que o monge já estava rezando, ele também se sentiu, ele, em vez de sentir-se envergonhado, ele se irritou, porque ele estava sendo vencido no seu trabalho pelo monge. E ele pensou assim: se este monge não tem família, não tem necessidade e já está no trabalho, não vou permitir que ele me vença. E por isso ele também começou
por sua vez, a levantar ainda mais cedo para vencer, assim, o monge na sua busca da sua identidade. Essa competição levou, portanto, os dois a puxar para fora de si, do bom e do melhor, para cada qual realizar a sua missão, o seu trabalho. Por isso, mais tarde, no fim da vida, quando este monge era perguntado como é que foi, o que foi que levou ele a tornar-se tão perfeito, ele respondia que ele devia tudo isto a um ferreiro. A história, portanto, mostra que os dois, sem o publicar, estão se incentivando a dar cada qual o melhor de si, a fim de cada um ser ele mesmo. O ferreiro ser melhor ferreiro, o monge ser melhor monge. Por isso, o que move os dois é de ser, cada qual, sempre mais e melhor na sua identidade. Mas há uma grande diferença entre o ferreiro e o monge. O ferreiro está atrás do ganho, do enriquecimento de si mesmo, ganhar mais lucros, enquanto que o monge está apenas interessado na obra, fazer uma obra boa, perfeita. Veja bem a diferença. O ferreiro, o lucro, o monge quer a obra bem feita. Portanto, o monge quer o engrandecimento de Deus, do Deus vivo e eterno. Já o ferreiro busca o engrandecimento de si mesmo. Um companheiro de São Francisco, chamado Bem-aventurado Egídio, ele nos dá um outro exemplo. Certa vez, ele viu como os ceifadores de trigo, já bem cedo, antes do raiar do sol, já estavam no campo, colhendo o trigo, até o entardecer, até o cair do sol. Então ele chamou os seus noviços e disse a eles o seguinte: vejam com que empenho trabalham estes ceifadores do trigo. Imitem o esforço destes na colheita das graças que Deus dá a vocês. Então aqui está a essência do exemplo, a sua excelência, o seu vigor, levar-nos a imitar o esforço, o empenho do outro, que ele tem para colher o trigo, no caso. Nós, diz Frei Egídio, para colhermos as graças de Deus. A excelência do exemplo está, portanto, no fato de fazer brilhar a graça do vigor, da busca, do mistério da nossa identidade maior e mais profunda, que, no fundo, é imitar Jesus Cristo, como o fez São Francisco de Assis. Por isso, São Francisco sempre diz, muitas vezes, seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória do Pai. No exemplo que nós vemos de Cristo, diz Francisco, brilha a glória do Pai. E para finalizar, então, ouçamos este trecho do Evangelho de São Mateus. Jesus diz assim aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre uma montanha.
Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Muito claro. Onde está a excelência do exemplo? A excelência do exemplo está para que apareçam as obras e não o trabalhador. O trabalhador é servo. Não é ele que deve vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar deve vir a obra. E na obra nós podemos ver a glória, o brilho do grande Pai dos céus, de Jesus. Meu irmão, minha irmã, então para essa semana vamos pensar um pouquinho sobre a excelência do exemplo, como o vigor que nos anima, que nos encoraja, que nos fortalece a não fazermos cópia do outro, mas sim para nós crescer no vigor de dar o melhor de nós mesmos para que nós sejamos aquilo que nós devemos ser, que é a nossa vocação cristã, a nossa vocação franciscana de construtores de uma nova humanidade, de uma nova igreja. Sirva-nos de exemplo o que diz o bem-aventurado Carlo Acutis: todos nós nascemos originais, mas corremos o risco de morrer fotocópias. Meu irmão, minha irmã, até a próxima semana, paz e bem.